E agora a gente comenta a repercussão a respeito da prisão de Jair Bolsonaro. Representantes de várias correntes políticas reagiram nas redes sociais. Uma das primeiras a se manifestar no dia foi a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que disse confiar na justiça de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós estamos de pé, estamos resilientes, crendo em Deus, que tudo vai se resolver, porque Deus não perdeu o controle de nada. O sol da justiça vai brilhar no Brasil. É assim que nós cremos. Nós estamos aqui por um milagre. Deus nos resgatou. Deus fez um milagre em 2018, quando aquela facada era para a morte. E o Senhor fez um milagre na vida dele. E nós cremos que nós estamos cumprindo uma missão. O senador Flávio Bolsonaro classificou a prisão preventiva do pai, falando em completo absurdo. Da destruição da nossa democracia, com mais um ato de covardia contra um homem inocente, honesto, que fez o melhor pelo seu país e que, se tivesse fraco, com a imagem ruim, se estivesse mal pontuado em pesquisas eleitorais, eu não tenho dúvida que jamais estariam fazendo o que estão fazendo com o maior líder da direita na América Latina, uma pessoa que não merece estar passando por tudo que está passando. E o que mais me deixou triste, indignado, é o que eu estou lendo como suposto fundamento para que Alexandre de Moraes fizesse o que fez hoje com o presidente Bolsonaro. É um absurdo completo, uma total falta de nexo causal, uma total falta de fundamento jurídico. Bom, o outro filho do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, destacou o seguinte: querem Jair Bolsonaro fora do cenário político, vivo ou morto, e tem adotado todas as ações possíveis para a mesma lógica de poder. A democracia das cartas marcadas e o teatro das tesouras. Volte a funcionar como antes da ruptura causada pela eleição dele em 2018. Fecha aspas. O deputado e líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que o fato de a prisão preventiva de Bolsonaro ter ocorrido no dia 22 mostra a psicopatia de alto grau de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes hoje mostra a sua psicopatia em alto grau. Prender no dia 22, justamente o número do partido, um homem inocente, que reviraram a vida dele toda e não acharam um roubo sequer, é a maior injustiça da história. Presidente Bolsonaro, nós estaremos sempre ao seu lado. Um abraço, força neste momento e todos nós vamos reagir à altura dos acontecimentos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou que Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bolsonaro é inocente, o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes. O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sebastião Coelho, disse que a prisão preventiva do ex-presidente representa abuso de poder. Todas as ditaduras contam com o apoio do Poder Judiciário, com o respaldo do Poder Judiciário, para dar aquela roupagem de legalidade. Todas, no mundo todo. Mas no Brasil, a ditadura é o próprio Poder Judiciário. Bom, a base governista comemorou a prisão do ex-presidente. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a prisão de Bolsonaro é legítima e seguiu os ritos do devido processo legal. O presidente Lula, em coletiva de imprensa na África do Sul, comentou a prisão de Jair Bolsonaro. A primeira coisa é que eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo o direito à presunção de inocência, foram praticamente 2 anos e meio de investigação, de delação, de julgamento, ou seja, então,
A justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou. Bom, questionado por um repórter sobre a reação negativa de Donald Trump à prisão do ex-presidente, o petista sustentou o discurso de soberania nacional. Acho que não tem nada a ver, acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide e o que decide aqui está decidido. Ana, começamos com você. A gente selecionou aqui, trouxe a repercussão de alguns parlamentares, também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela que visitou o ex-presidente na Superintendência da Polícia Federal no sábado, também o presidente Lula, que está em missão na África do Sul e também se posicionou aí a respeito da prisão do ex-presidente. Bom, vamos lá, Paula. A força da Michele Bolsonaro é inspiradora. A palavra é essa, inspiradora, porque não apenas o marido dela, mas a família dela está sendo perseguida. A família toda. Ela que tem uma adolescente em casa e que vive sob vigilância 24 horas por dia, como o professor André Marcília vem dizendo, havia policiais armados ali fora do condomínio, fora da casa, porque a família da Michele Bolsonaro, ela está sendo vigiada 24 horas. Então, é uma situação muito difícil e você vê que ela se mantém de pé como uma força, como um núcleo, um pilar de muita força na família, porque basta ter o nome Bolsonaro que você vai ser perseguido. Então, me entristece muito, Paula, ver muita gente na direita, redes sociais, youtubers, brigando entre si quando nós estamos diante de uma perseguição a uma família. Mas se o presidente Bolsonaro não se tornar elegível novamente, vai ser o Eduardo, vai ser o Tarcísio, não interessa. Nós temos um inocente, um ex-presidente que, diferentemente do que o Lula disse, que o Bolsonaro teve a presunção de inocência, não teve, não. Não teve, não. O Lula teve. E o Lula, como ex-presidente, seguiu todo o rito das nossas leis. Primeira instância, depois ele foi para o TRF4, foi condenado novamente, inclusive a pena aumentou de 8 anos da primeira instância para 12, depois foi para a terceira instância e aí sim caiu no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal jogou a própria jurisprudência no lixo e resolveu descondenar o condenado. Portanto, é um descondenado. Por que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu diretamente na Suprema Corte? Porque ele não seguiu o rito do Lula, não foi para a primeira instância. E aí veio subindo, como aconteceu com o Lula, e a presunção de inocência dele foi respeitada, e no TRF4 os desembargadores disseram há provas sobradas sobre tudo que nós sabemos em relação ao processo do Lula. Então, Paula, é momento de olhar para uma família Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é um perseguido, Eduardo Bolsonaro não vai conseguir voltar para o Brasil, e agora já começaram a colocar um alvo nas costas do Flávio Bolsonaro, e a Michele Bolsonaro será a próxima. O que o sistema, desde 2008, quer é tirar essa família de qualquer disputa política, porque esta família, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, eles têm uma força política gigantesca no Brasil. E é isso que eles precisam apagar. Apagar a família Bolsonaro, para que a força gigantesca que a família Bolsonaro injeta na direita brasileira seja também apagada.
Silvio, quero te ouvir em relação a essa reação aí, né, de alguns políticos, a repercussão, e também a gente está aqui apurando porque houve uma reunião com a cúpula do PL agora há pouco em Brasília. Flávio Bolsonaro, o senador, concedeu uma coletiva de imprensa e bateu muito na tecla do PL da anistia, disse que vai pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para pautar a votação aí desse projeto de lei da dosimetria, da anistia, disse que não quer falar sobre dosimetria, sobre redução de penas, disse que não vai arredar o pé dessa ideia. Porém, Silvio, ainda não há nem texto, né? O relator Paulinho da Força já tem aí mais de 2 meses que diz que vai apresentar um texto, um relatório inicial para se conversar, né? Para começar a discussão, mas até agora nenhum texto foi apresentado em relação a esse tema. Mas vai avançar, alguma coisa vai sair, Paula. Agora mesmo, por exemplo, olha, a mensagem que está aqui, por exemplo, é: coloquem qualquer coisa no plenário que a gente vai emendar ou vai aprovar um substitutivo. Não sei, vamos ver. Mas alguma coisa a Câmara dos Deputados precisa fazer e vai fazer. Agora, evidentemente, depende da vontade política do Hugo Mota, porque lá atrás a tarefa mais difícil era conseguir os 257 nomes, as 257 assinaturas para colocar a urgência. Conseguiram, e o Hugo Mota represou. Então, vamos aguardar qual será, desta vez, a desculpa do presidente da Câmara dos Deputados para não colocar a anistia em votação e, portanto, não desagradar os seus patrões, que estão no Supremo Tribunal Federal. Comentário da Ana Paula, só queria fazer aqui olha, é impecável o que a Ana Paula acabou de falar. Não se deixa um líder na estrada. Tá? Você não pode deixar o maior líder da direita, Jair Bolsonaro, na estrada nesta hora. Então é o governador A, o governador B, o senador A, o senador C, o deputado, não importa qual é a pretensão eleitoral de todos eles. Você não pode deixar aquele que conduziu a direita nos últimos anos na estrada nesta hora. E até 2018, até aquela campanha eleitoral que, infelizmente, foi marcada por uma tentativa de assassinato contra Jair Bolsonaro, a direita estava inteirinha dentro do armário. Todo mundo era PSDB e outras porcarias. Ninguém se assumia como de direita. E aí o presidente Jair Bolsonaro lidera uma corrente de direita no Brasil, faz um bom governo, é perseguido e hoje paga o preço por tudo isso. Portanto, eu acho muito importante reforçar isso. Estão tentando riscar o nome Bolsonaro das urnas. Tiraram o nome de Flávio Bolsonaro, que poderia ser até um candidato a presidente. Por exemplo, senador da República, Eduardo Bolsonaro sacrificou o seu mandato lá nos Estados Unidos para tentar mostrar o que está acontecendo no Brasil. E o Carlos Bolsonaro também, que pode ser candidato ao Senado em Santa Catarina, acho uma ótima escolha, mas também sofre as mesmas consequências. A família Bolsonaro está pagando o preço por ter defendido a direita. E agora ou a direita se levanta e defende a família Bolsonaro, ou então quem vai ficar pelo caminho são esses oportunistas.